Sol, tudo bom? Vamos continuar nossos estudos. Olha só, esse tema do eixo temático 5, direito do trabalho, é bem grande, então nessa parte eu trago contrato individual de trabalho, seus conceitos, classificação, espécies de contrato de trabalho, características e efeitos. Vamos estudar cada um dos temas e trago o tipo de contrato por prazo determinado, o de aprendiz e o intermitente. Claro que trago questões resolvidas destes temas e a continuação veremos na próxima aula. Bora estudar. Já sabe, né? Dê um like, curte, comenta, torne-se membro, me ajuda a continuar te ajudando, que a gente tem tempo até aí, dia 18 de agosto. Bem, vamos lá. O contrato individual de trabalho é regulamentado pela CLT e constitui a base da relação de emprego no nosso país. O conceito é o seguinte: o contrato individual de trabalho é definido pelo artigo 442 da CLT como um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Isso significa que o contrato pode ser verbal ou escrito e estabelece os termos pelos quais o empregado presta serviço ao empregador. Caracteriza pela presença de uma pessoa física que presta serviço com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, já falamos bastante sobre isso. E quanto à classificação, pessoal? Bem, existem aí todos esses termos de classificação, vamos ver e entender cada um deles. Quanto ao consentimento, se é tácito ou expresso. Bem, o que é tácito? São aqueles em que o consentimento é manifestado de maneira implícita, através de atos que demonstrem a intenção das partes, sem necessidade de uma declaração formal. Por exemplo, o empregado que começa a trabalhar com consentimento e sem objeção do empregador. Expressos. O consentimento é manifestado de forma clara e direta, seja verbalmente ou por escrito. Há uma declaração explícita de ambas as partes sobre os termos e condições do contrato. E B, quanto à forma de manifestação da vontade, verbais ou escritas. Verbais, os termos de contrato são acordados oralmente, apesar de válidos, podem ser mais difíceis de provar em caso de disputa. E escritos, os termos são documentados em um contrato escrito, oferecendo maior segurança jurídica e facilidade de comprovação das condições acordadas. Quanto ao tipo de atividade, manual, técnica ou intelectual. Manual envolve atividades predominantemente físicas, como trabalho em fábrica, construção civil, limpeza, entre outros. Técnicos requer conhecimento técnico específico e habilidades específicas especializadas, como técnico em informática, mecânica, eletricista. E intelectual envolve atividades que exigem maior capacidade intelectual e criatividade, como professor, advogado, médico e engenheiro. E quanto ao sujeito, individual ou plurimo? Individual, pessoal, é o contrato, é se lembrar entre um único empregador e um único empregado. E o plurimo envolve múltiplos empregadores, contratos simultaneamente pelo mesmo empregador, geralmente para a execução de tarefas similares ou relacionadas. E quanto à remuneração, pode ser remunerado por tempo, por produção ou misto. Quando é remunerado por tempo, o empregado é remunerado com base em um tempo de trabalho, seja por hora, dia, semana, quinzena ou mês. E por produção, a remuneração é baseada na quantidade de trabalho realizado ou produtos fabricados, como ocorre comumente em contratos de trabalhadores agrícolas ou de fábricas. E o misto combina elementos de ambos os sistemas, onde parte do salário é fixa e outra parte é variável, baseado na produtividade. E quanto à duração? Bem, por prazo determinado ou indeterminado. Prazo determinado tem uma data de início e término previamente estabelecida e deve atender aos requisitos específicos, como ser para a realização de serviço transitório, atividade empresária de caráter transitório, o artigo 43, parágrafo 2º da CLT, que a gente vai ver mais para frente. Por prazo indeterminado, não possui uma data de término previamente definida, é a forma mais comum de contrato de trabalho e pode ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, respeitando-se
todas as disposições legais sobre o aviso prévio e outras indenizações. Quanto à disposição legal, pode ser comum ou espécie. Comum, pessoal, é regido pelas normas gerais da CLT, aplicável à maioria das relações de emprego. E de espécie, regido por legislação específica, além da CLT, como é o caso dos trabalhadores domésticos, que tem a Lei Complementar 150 de 2015, e os trabalhadores rurais, que tem a Lei 5.889 de 73, e de empregados públicos, que também têm as suas leis. Bora para as características do contrato individual de trabalho, né? O contrato individual de trabalho possui características distintas que o diferenciam de outros tipos de contrato. Essas características incluem não formal, não solene ou consensual e o tal do sinalagmático. Bem, o não formal, não solene ou consensual geralmente não exige uma forma específica estabelecida por lei para ser considerado válido. Ele pode ser formalizado de maneira verbal ou escrita, sendo suficiente de acordo com a vontade entre empregador e empregado. A simplicidade na sua formação reflete a natureza prática das relações laborais. Já o sinalagmático é o contrato individual de trabalho, é de natureza bilateral, ou seja, cria obrigações recíprocas e equivalentes entre as partes. O empregado compromete-se a prestar serviços, enquanto o empregador compromete-se a pagar a remuneração correspondente. Esse equilíbrio de obrigações caracteriza a essência signalagmática do contrato, garantindo que ambas as partes tenham direito e deveres a cumprir. Vamos falar das espécies, né? O ordenamento jurídico privilegia explicitamente o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Essa preferência se manifesta no princípio da continuidade da relação de emprego, nas presunções legais que beneficiam o empregado e principalmente nas limitações impostas aos contratos de trabalho determinado, que são válidos apenas em situações expressamente previstas na legislação. A CLT estabelece no artigo 43, parágrafo 2º, algumas dessas situações, além de prever o contrato de aprendizagem. Adicionalmente, a Lei 9.601 de 98 introduz o contrato provisório, que permite contratos com prazo determinado, desde que realizados com a participação dos sindicatos. O direito do trabalho também contempla outras modalidades, como o contrato de trabalho temporário, o contrato de estágio, o contrato de atleta profissional, entre outros. O artigo 443, parágrafo 1º da CLT, exige a definição do que se compreende por contrato de prazo. Diz assim, o parágrafo 1º: considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência depende de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Bem, parágrafo 2º desse mesmo artigo 443 diz que o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. 2. Da atividades empresariais de caráter transitório. E 3. De contrato de experiência. Vamos entender cada um desses itens. Primeiro, serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação de prazo. Essa modalidade de contrato é aplicável quando o serviço a ser prestado possui uma característica temporária ou sazonal que justifique a definição de um prazo determinado. Esses exemplos incluem trabalho sazonal e projetos específicos, pessoal. Trabalhos sazonais são atividades que dependem de determinadas épocas do ano, como a colheita agrícola ou o aumento de venda no comércio durante, por exemplo, o período de Natal. E projetos específicos, tarefas com início, meio e fim, bem definidas,
como a construção de uma obra ou a realização de um evento específico. A justificativa para a pré-determinação do prazo deve ser diretamente ligada à natureza transitória do serviço que será prestado. B. Atividades empresariais de caráter transitório. Bem, os contratos de prazo determinado também podem ser utilizados em atividades empresariais que, por sua própria natureza, são temporárias. Isso pode incluir empresas de projetos temporários, negócios de temporada, né? Então, as empresas de projeto temporário são firmas criadas para desenvolver um projeto específico e temporário, como um projeto de infraestrutura de uma data de conclusão prevista. E o negócio de temporada? Empresas que operam somente em determinadas épocas do ano, como barracas de praia ou empresas de turismo durante a alta temporada. Nesse caso, a própria atividade econômica da empresa é temporária, justificando o uso de contratos com prazos determinados. E o contrato de experiência, né? O contrato de experiência é uma modalidade específica de contrato por prazo determinado, cujo objetivo é avaliar a adaptação de empregado a funções e ao ambiente de trabalho da empresa. As principais características incluem duração máxima, pode durar no máximo 90 dias, conforme diz o artigo 445, parágrafo 2º da CLT. Tem a possibilidade de prorrogação, porque o contrato pode ser prorrogado uma vez, desde que o total não ultrapasse 90 dias, e o objetivo avaliativo serve para que ambas as partes, empregador e empregada, verifiquem se a relação de trabalho é satisfatória antes de firmar um contrato por prazo indeterminado. Esse tipo de contrato é amplamente utilizado para minimizar os riscos de contratação, permitindo uma fase de avaliação antes da efetivação do vínculo empregatício. O prazo de duração não poderá exceder ao prazo de 180 dias quando se fala de espécie de trabalho temporário, de acordo com a Lei 6.019 de 74. Não poderá exceder 180 dias consecutivos ou não admitindo-se prorrogação por mais até 90 dias, também consecutivos. O artigo 4º da Lei 6.019 de 74 define a empresa de trabalho temporário como: empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. E o artigo 9º da referida lei estabelece os elementos mínimos do contrato escrito celebrado entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviço. Diz o seguinte: A. Qualificação das partes. B. Motivo justificador da demanda de trabalho temporário. C. Prazo de prestação de serviço. D. Valor da prestação de serviço. E E. Disposições sobre a segurança e saúde do trabalhador, independente do local de prestação de serviço. Agora vamos tratar do contrato de aprendiz, pessoal. O contrato de aprendizagem é uma forma especial de contrato de trabalho, que deve ser firmada por escrito, conforme a exigência legal, e tem prazo determinado. Nesse contrato, o empregador se compromete a proporcionar formação técnico-profissional sistemática a jovens com idade entre 14 e 24 anos. Esse contrato, de acordo com o artigo 428, parágrafo 3º da CLT, não poderá ultrapassar o prazo de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendizagem de aprendiz, pessoa com deficiência, ao qual não se aplica a limitação temporal. Então, qualquer pessoa sem deficiência tem o prazo de 2 anos para que pode ser ter o contrato de aprendizagem, e se a pessoa tem deficiência, não tem limitação, né? E ela vai ser aprendiz ali dos 14 aos 24 anos. Vamos falar agora do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é uma inovação decorrente da reforma trabalhista, que é a nossa Lei 13.467 de 2017. Sua definição é apresentada no artigo 443, parágrafo 3º, nos seguintes termos: o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua,
ocorre com a alternância de período de prestação de serviço e de inatividade, determinadas em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do emprego e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Beleza? Vamos agora às questões. Olha só, essa questão aqui de 2011, de área administrativa da FCC, diz assim: no contrato de trabalho existem obrigações contrárias e contrapostas em decorrência de características específicas desse contrato. A. Ser consensual, ser signalagmático, B, né, ser signalagmático, C, apresentar alteridade, D, apresentar onerosidade e E, possuir formalidade legal. A alternativa correta, pessoal, é a letra B. A natureza signalagmática do contrato de trabalho deriva do fato de que existem obrigações recíprocas e contrapostas. O empregado oferece sua energia, prestação laboral, em contrapartida, ele é remunerado pelo empregador. Beleza? Alternativa B. Próxima questão. Em relação aos contratos, as características que melhor se adequam ao contrato de trabalho são signalagmático comutativo e de trato sucessivo, complexo, gratuito e de atividade, unilateral, consensual e de direito privado, de adesão real e instantâneo, oneroso, aleatório e intuito personae. Pessoal, alternativa A, né? Signalagmático, cumulativo e titrato sucessivo. Já vimos vários desses itens nas aulas. Próxima questão, essa aqui eu vou trazer cada um dos itens para vocês. Relativamente ao contrato de trabalho, segundo a legislação, A. Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência depende de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certos acontecimentos suscetível de previsão aproximada. Essa questão está correta, porque ela está descrevendo ali o artigo 443, parágrafo 1º, que diz que considera-se como prazo determinado contrato de trabalho cuja vigência depende do termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. A letra B. Não se admite que o contrato individual de trabalho seja acordado de maneira tácita, mas apenas de maneira expressa, verbalmente, ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Está errado, né, pessoal? Porque o contrato de trabalho individual pode ser acordado, acordo tácito ou expressamente verbal, ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado, de acordo com o mesmo artigo 443. Letra C. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 8 meses a outro contrato por prazo determinado, inclusive se a expiração desses dependeu da execução de serviço especializado ou da realização de certos acontecimentos. Está errado também, porque o artigo 452 diz que considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste depende da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Letra D. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego a comprovação de experiência prévia por tempo superior a 1 ano no mesmo tipo de atividade. Está errado, né? Porque o 442, o artigo 442-A, diz que para fins de contrato, o empregador não exigirá do candidato o emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses do mesmo tipo de atividade, não 1 ano, tá? E a letra E, o contrato de experiência não poderá exceder 6 meses. Está errado também, porque o artigo 445 diz que o contrato de experiência não poderá exceder 90 dias, não 3 meses. Beleza?
Próxima questão. No que tange ao contrato de experiência. A. Trata-se de um período inicial do contrato por prazo indeterminado, havendo, contudo, regras específicas aplicáveis em razão de precariedade da relação laboral no aludido período. B. Não se concebe hipótese de prorrogação do seu prazo, já que, em tal caso, o contrato se descaracterizaria. C. O prazo máximo de duração é de 60 dias, prorrogável uma única vez. D. Pode ser prorrogado uma única vez, desde que respeitado o limite máximo de duração de 90 dias. E E. Somente pode ser celebrado excepcionalmente na hipótese em que o empregador vai ocupar cargo de confiança, sempre necessário uma avaliação prévia de sua conduta pelo empregador. Vamos dar uma olhada aqui do que traz a súmula 188 do TST. Bem, o contrato de experiência pode ser prorrogado respeitando o limite máximo de 90 dias, e o artigo 445 da CLT, parágrafo único, diz que o contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Então, a alternativa correta é a letra D, pode ser prorrogado uma única vez, desde que respeitado o limite máximo de 90 dias. Próxima questão, pessoal. Desse aqui eu achei muita questão, por isso que a gente está dividindo esse tema, para essa aula não ficar muito longa. Diz assim: com relação à proteção ao trabalhador do menor, ao trabalho do menor, a CLT prevê o contrato de aprendizagem. Este contrato é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz formação técnico-profissional, metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Esse contrato pode ser celebrado com pessoa maior de 14 anos e menor de. Aí tem todas essas alternativas: 26, 24, 22, 21 ou 18. E a alternativa correta é a letra B, de 14 anos a 24 anos, né? Começa ali 14, soma 10, 24. Vamos gravar isso na memória para saber esse prazo. Próxima e última questão desse tema. O contrato de trabalho intermitente, conforme previsto na CLT, pode ser considerado um contrato atípico por ausência de subordinação, remuneração mensal, continuidade, onerosidade ou previsibilidade. Alternativa C, ele é um atípico, ele não tem continuidade. O trabalho intermitente não tem continuidade. Beleza? Ótimo. Então, vamos continuar nossos estudos. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês aqui essa continuação, né? Vamos falar sobre a alteração do contrato de trabalho e tudo que ficou faltando nesse item 7 do eixo temático 5, Direito do Trabalho. Muito obrigada e até a próxima aula.